Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula do componente curricular Língua Portuguesa. Eu me chamo Luana e estarei com vocês nesta jornada. Bom, na aula de hoje nós iremos falar sobre o tratamento de um tema em gêneros distintos. Para isso, vamos pensar um pouquinho comigo? Observe. Será que eu posso trabalhar o mesmo tema em diferentes tipos de textos? E a resposta é sim. Será também que se eu quiser falar com o prefeito da minha cidade sobre um problema do esgoto que está acontecendo lá na minha rua, eu vou utilizar a mesma linguagem que se eu quiser relatar esse mesmo problema para o vizinho da minha casa? A resposta é não. Isso acontece por conta do contexto comunicativo. Se eu estou em um contexto comunicativo formal, eu irei ter um cuidado maior com as minhas palavras. Agora, se eu estou em um contexto comunicativo informal, aí eu tenho uma linguagem mais descontraída. Vejam que tudo isso interfere na escolha do gênero textual para trabalhar um tema. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Vamos ver primeiramente o conceito a respeito de gêneros textuais? Observe comigo. Gêneros textuais. Os gêneros textuais são as classificações usadas para determinar os textos de acordo com suas características em relação a um contexto. O gênero textual é identificado com base no objetivo, na função e no contexto do texto. Crianças, pelo que nós estamos vendo aqui no conceito, nós vamos observar que para escolhermos um gênero textual, para trabalharmos um tema, nós vamos ficar atentos aí à finalidade desse tema. Qual finalidade eu pretendo atingir? Por exemplo, se a finalidade daquela temática ou do texto é trazer uma informação, divulgar informações, eu tenho uma notícia. Se é provocar o riso no leitor, eu tenho uma piada ou uma anedota, e assim por diante. Se eu quiser reclamar, eu tenho uma carta de reclamação. Na aula de hoje, nós iremos focar num objetivo. Por exemplo, como que eu irei tratar o mesmo tema em gêneros textuais distintos. Para isso, nós vamos ver o primeiro texto e vamos observar o que temos lá. Observe comigo. Temos aqui o texto 1, que diz assim: Secretaria de Saúde do Acre confirma 3 primeiros casos de novo coronavírus no estado. Casos são de Rio Branco, sendo que um foi diagnosticado em rede particular e 2 no pronto-socorro da capital. Nós temos aí algumas informações e temos a data, 17/3/2020. Isso é muito importante. Agora vamos à leitura. A Secretaria de Saúde do Acre, a SESACRE, confirmou nesta terça-feira, 17, os 3 primeiros casos do novo coronavírus, Covid-19, no estado do Acre. A informação foi confirmada nesta terça em coletiva, junto com o governador Gladson Cameli. O secretário de Saúde, Alisson Bestene, disse que os casos são de um homem de 30 anos e uma mulher de 50, que chegaram de São Paulo, e outra de 37 anos, que estava em Fortaleza. Após a confirmação, em laboratório regional, o Estado aguarda contraprova. Os casos, todos registrados em Rio Branco, só serão validados após confirmação do Ministério da Saúde. Estamos aguardando a resposta, a contraprova, que encaminhamos para o Instituto de Referência do país. É lá que vai ter a confirmação definitiva, disse. Esse gênero textual é uma notícia. Agora observe, como toda notícia, ela tem uma finalidade, que é informar. Vejam como o tema coronavírus está sendo trabalhado nesta notícia. Nós escolhemos aqui um único texto, nós escolhemos aqui um único tema, que é coronavírus. E nós vamos ver como este tema será trabalhado em textos distintos. Observe que aqui nesta notícia nós temos a finalidade de informar sobre os 3 primeiros casos
de coronavírus aqui no estado. E veja que ele traz muito bem essa finalidade. Percebam que o jornalista, aquele que escreveu o texto, ele se coloca imparcial, ele não coloca a sua opinião, mas ele somente diz, ele somente informa aquilo que está sendo divulgado em outros meios. Veja como o tema coronavírus está sendo tratado neste gênero textual. Agora nós vamos ver outro gênero textual. Observe. Texto 2. Percebam aí que vocês têm dois personagens, primeiramente, e que eles conversam, né? Tá brincando que esse cara compra pão no mesmo supermercado que eu. E aí, pivete? Epa, epa. E o distanciamento social? É mesmo? Que droga! Ufa! Será possível que eu vou ter de agradecer a esse vírus por isso? Aí você tem outro personagem, né, que aparece e ele diz, olha, tamo junto, amiguinho. Aí eles, tamo junto nada, sai fora. Nós temos aqui uma história em quadrinho. Percebam que nós estamos tratando do mesmo tema em gêneros textuais distintos, coronavírus. E veja que a história em quadrinhos, ela também tem uma finalidade, que é, a partir de sua linguagem, que é se aproximando aí do seu público-alvo, essa história em quadrinhos faz com que o leitor ele possa refletir sobre a problemática. No caso aqui nós estamos falando do coronavírus. Talvez para que o leitor fique atento aí em relação ao distanciamento social, não é verdade? Então vejam, este gênero textual nós encontramos aí linguagem verbal, linguagem não verbal, para que possa dar a sua finalidade. Veja que é o mesmo tema. Agora vamos ver outro gênero textual falando sobre a mesma temática. Vamos lá? Texto 3. Coronavírus. Diz assim, atenção, amiguinhos, uma coisa eu vou falar. Antebraço na boquinha, se você for espirrar. Alimentos bem cozidos para o vírus não pegar. Lave sempre as suas mãos, evite se contaminar. O corona tá chegando, não podemos vacilar. De carona neste vírus, eu não quero viajar. Isabelle Cristina S. Soares. Ele é um poema. Veja que os poemas eles trazem aí uma estrutura diferente, com a presença de versos, né, que compõem aí as estrofes. E qual é a finalidade de um poema? É despertar o lado emotivo, né, do leitor. E ele traz essa temática também, coronavírus. Esse gênero faz com que o leitor possa ler e, a partir de suas emoções, né, ele tenha assim um posicionamento e traga assim uma clareza em relação ao problema que está sendo citado. Veja agora um outro gênero textual para que possamos fazer essa última comparação. Observe. Texto 4 diz assim, como se prevenir? Nós temos aí algumas imagens e na primeira temos uma frase ali, lave as mãos com água e sabão frequentemente ou use álcool em gel. Evite passar a mão nos olhos, boca e nariz. Cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Nós temos aqui um folheto. O folheto, como nós já trabalhamos em outras aulas, nós vamos perceber que ele tem a finalidade de divulgar uma ideia ou um produto. Neste caso aqui, este folheto, ele está divulgando uma ideia, a ideia de como se prevenir, né, contra o coronavírus. Veja que também nós temos linguagem verbal, não verbal, e nós temos aqui alguns verbos que estão conjugados no modo imperativo, fazendo com que você faça algo, com que você tenha uma ordem para se fazer. Por exemplo, quando ele diz aqui, olha o slide, lave, evite. Então veja como o tema coronavírus está sendo trabalhado neste gênero textual. No primeiro texto, nós tínhamos uma notícia e ali nós tínhamos a divulgação de informações a respeito dos 3 primeiros casos de coronavírus no estado. No segundo, nós tínhamos uma história em quadrinhos, onde a finalidade era, a partir de sua linguagem, fazer com que o leitor refletisse, né, sobre a temática. No terceiro, nós tínhamos um poema
para que através da emoção, do sentimento ali, né, despertado no leitor, ele também tomasse consciência sobre o que estava sendo divulgado. E por último, o folheto, que a partir de sua função, ele estava aí divulgando uma ideia para que pudéssemos adotá-las. Veja que o tema coronavírus, ele fora tratado em diferentes gêneros textuais. Isso pode acontecer conosco também. Tudo vai depender do contexto comunicativo. Eu posso utilizar uma mesma temática e trabalhar esta temática em diferentes tipos de texto. Agora, nós vamos responder uma pergunta no nosso Exercitando para ver se você aprendeu. Vamos lá? A dengue em crianças. Você já ouviu falar na dengue? Com certeza, sim. Afinal, essa doença, causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, esse é o nome do mosquito, é muito comum no verão e no período chuvoso, devido ao maior acúmulo de água em terrenos abandonados. Febre alta, dores de cabeça, nos músculos e nas articulações são alguns dos sintomas desta moléstia. Mas você sabia que eles são mais comuns nos adultos? De acordo com a pediatra Consuelo Oliveira, ao contrário dos adultos, as crianças não costumam sentir dores de cabeça tão fortes. Em compensação, podem ter acessos de vômitos e dores abdominais. Por outro lado, a febre, que costuma ser alta nos adultos, é mais branda nas crianças. Assim, a doença acaba muitas vezes sendo confundida com uma gripe. Como se vê, todo cuidado é pouco com essa doença. É claro, porém, que a melhor forma de combatê-la é não permitir o desenvolvimento do seu transmissor, o mosquito Aedes aegypti, que adora água limpa e parada para se reproduzir. Por isso, deve-se evitar o acúmulo de água em qualquer tipo de recipiente, como vasos de plantas, latas ou pneus. Este texto, ele é um texto expositivo. Agora nós vamos ver um outro texto para fazermos a comparação e termos uma questão para responder. Veja que nós temos aí uma tirinha. No primeiro quadrinho você tem um personagem que está tampando a caixa de água. No segundo, ele está tampando também a caixa de lixo. E por último, ele está colocando aí a areia, né, nos recipientes dos vasinhos de plantas. E por último, você percebe que o mosquito diz que falta de hospitalidade, né? Por quê? Porque ele não conseguiu ficar ali. Olha a questão. Aqui é uma tirinha e a questão. A informação em comum nesses textos é: letra A importância das crianças no combate à dengue. B, as formas de combate ao mosquito transmissor da dengue. C, o período do ano em que é mais comum os casos de dengue. Ou D, os sintomas da dengue sentido pelas crianças. Crianças, vamos comparar os dois textos e darmos a nossa resposta. Você é capaz de me dizer qual é a resposta correta? Vamos lá? Letra B, as formas de combate ao mosquito transmissor da dengue. Eles trouxeram aí a mesma informação. Se você quiser rever a esta e a outras aulas, acesse a plataforma Eduque e bons estudos para você!